Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Desde 2006, invisto na Bolsa de Valores, são 14 anos, portanto. Esse canal eu criei não para fazer análises, não para fazer recomendações de ações, mas para contar a vocês a minha trajetória, as minhas experiências, as coisas que eu fiz que deram certo, as outras que não deram certo, enfim, contar um pouco da minha trajetória para vocês, porque eu acredito que isso possa ser útil. De alguma maneira, isso pode ajudar você a refletir sobre as suas escolhas, sobre os seus investimentos, as suas estratégias e, quem sabe assim, poder performar melhor a partir desse conhecimento da minha trajetória e das coisas que funcionaram ou que não funcionaram muito bem para mim enquanto investidor. Aos sábados e domingos a gente faz um case, um estudo de caso, e esse estudo de caso é pautado na trajetória da empresa Oi. Escolhemos a Oi para estudar por conta da diversidade, da amplitude de assuntos que a gente pode abordar ao fazer esse estudo de caso. Ontem a gente fez um programa no sábado e hoje a gente está concluindo a nossa análise desse final de semana. O que eu trouxe aqui de notícias para compartilhar com vocês e a gente trocar algumas ideias sobre elas. Trouxe uma notícia que saiu na Suno News, Suno Notícias, né? Eles fizeram uma matéria sobre a Oi e colocaram aqui, perspectivas para o ano de 2021. Antes de falarmos do futuro, vale destacar que a Oi teve um ano intenso em 2020. No período de um ano, as ações da Teller apresentaram forte recuperação em seus papéis. Para ter uma base de comparação, a Oi BR3, em 10 de dezembro de 2019, estava cotada a 0,94 centavos e nessa mesma data, em 2020, a ação chegou a ser negociada a R$ 2,43. Isso lembrando que a empresa ainda está em processo de reestruturação e recuperação judicial. Rodrigo Weinberg, analista da Suno Research, diz que em um passado não tão distante era difícil enxergar perspectivas positivas para a Oi em 2021. Isso porque paravam dúvidas sobre a venda dos ativos, havia também dúvidas sobre o pagamento das dívidas e sobre o cumprimento das metas. Aqui eu já vou discordando, porque, de novo, o que é que nós temos que observar sempre? Observar a empresa. O que é que nós temos que estudar? A empresa. Quando a gente estuda a empresa, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar toda a sua realidade. No caso da Oi era tenebrosa, né? Estava em recuperação judicial, com dívidas, uma empresa que vinha perdendo energia no decorrer do tempo, mas teve um fato novo, a entrada de um novo CEO, Rodrigo Abreu. Você acredita em super-homem? Não, não é acredita em super-homem. Mas o que faz diferença nas empresas são as pessoas. Isso eu sei porque eu vivi dentro de empresas. Então, isso eu conheci de perto. O que faz diferença nas empresas são as pessoas. Então, na hora que você muda o executivo principal da empresa, você tem que analisar o que é que aconteceu ali. Quem é aquela pessoa que está entrando? O que é que ela traz de histórico? Qual é a força dessa pessoa? Qual a credibilidade que ela tem? E aí a gente continua estudando e acompanhando a empresa. Veja, a gente está comprando uma ação, a ação é parte de uma empresa. A gente tem que estudar a empresa. Simples assim, não tem mistério, né? Eu não sei como estudar. Aqui no canal tem uma série de vídeos como escolher boas empresas para investir. Assista que tem o passo a passo dos principais pontos que você deve considerar para adquirir as ações de uma empresa. O que é que você deve estudar? Muito bem, aí quando eu vou observar então essa transição, essa chegada do Rodrigo Abreu, eu vou ver que ele fez um plano estratégico. Aí eu leio esse plano estratégico, vejo o que é que ele está propondo, vejo que ele está dando uma guinada na empresa, que ele está abrindo mão de ativos que ele considera deficitários, que ele está focando num segmento de fibra ótica, que fibra ótica é futuro, né? Ele está reposicionando a empresa. Ele é uma pessoa que traz credibilidade, que ele traz experiência, é um cara que foi presidente da Cisco, gigante norte-americana de tecnologia. Isso pode ser mais um indicador de diferenciação da empresa. A empresa pode dar um outro salto que eu não estou vendo ainda. Tudo isso é subsídio. E aí, se eu vejo que essa pessoa que assume a condução da empresa traz credibilidade, eu já não estou aqui mais duvidando
se vai vender ativo, se ele vai pagar as dívidas, se ele vai cumprir as metas. Porque aí eu já passo a acreditar na pessoa que está à frente da empresa. Então essas dúvidas que ele está colocando aqui que existiam, para mim já não existiam mais, já tinham ido embora. Eu disse, não, chegou agora alguém que tem credibilidade. Se ele está dizendo que vai fazer, ele vai fazer. Simples assim. Então as dúvidas, para mim, enquanto uma pessoa que estava estudando a empresa, as dúvidas se dissiparam, foram embora. Mas para o analista da Suno Research, continuavam. E para muitos ainda continuavam, né? E até hoje ainda tem muita gente que duvida da Oi, incrivelmente. Mas vamos continuar na análise dele. No decorrer de 2020, as perspectivas estão cada vez mais claras. Se tivesse me perguntado 6 ou 12 meses atrás, eu responderia que as perspectivas eram de bastante dificuldade. Ora sim, ao meu ver não fazia mais nenhum sentido o que ele está dizendo, entendeu? Tendo em vista que a companhia tinha muitas incertezas no seu futuro próximo. Essas incertezas já tinham diminuído, gente. Tá? Então, de novo, vamos fazer esse dever de casa. Você quer investir numa empresa? Faça o seu dever de casa. Não fique grudado em analista de banco, em analista de corretora, em analista de casa de investimento, entendeu? Em rede social. Esquece isso tudo. Senta na frente do computador e vai estudar a empresa, vai estudar as pessoas que estão à frente da empresa. Busquem as informações. As informações estão disponíveis. Não há mais por que ficar, onde eu vou encontrar? As informações estão aí, garimpa, é um trabalho de garimpo. Um investidor que quer viver de investimento, ele é um garimpeiro. Ele vai pegar as ferramentas dele e vai garimpar as informações que ele necessita. É assim que eu faço. Você precisa fazer a mesma coisa. Ponha isso na sua cabeça. Você tem que arregaçar a manga da camisa, trabalhar, buscar informações. Mas a Oi, aí ele continua, a Oi tem cumprido o que tinha prometido, para mim não é surpresa nenhuma, e tem conseguido enxugar a sua estrutura, vendendo os ativos e pagando os seus credores, como eu já esperava. Aí eu que estou falando. A Oi está conseguindo então cumprir o seu plano estratégico. Claro, não está me surpreendendo em absolutamente nada. Ele ficou surpreso, eu não. Aquela coisa de novo, faça o seu dever de casa, conheça a empresa e conheça as pessoas. Se tivesse aí o ano novo para a Oi, pode ser de fato um ano totalmente novo. Pode ser não, será, entendeu? Será um ano totalmente novo. A operadora passou por várias notícias positivas, como a aprovação da sua recuperação judicial, da nova etapa da recuperação judicial, aprovação da lei de falências, que teve agora no Senado, e eu vou complementar essa informação, que o presidente acabou de sancionar também. E a questão dos leilões dos seus ativos. A Oi, em 2016, quando deu entrada na recuperação judicial, em junho, que foi aprovada em 2017, a recuperação judicial, tinha uma dívida de 65,4 bilhões de reais e estava à beira da falência. Essa era a verdade. O presidente, esse que assumiu, Rodrigo Abreu, disse, essa Oi, se não mudar, está falida. Eu estou propondo uma nova Oi. E é o que ele está fazendo. Em agosto desse ano, a operadora modificou sua proposta de 4 anos atrás. O plano atual previa a venda das redes móveis, de torres, data center e também uma parte de uma empresa que está criando, que é a Infraco. O recurso será usado para fazer pagamento antecipado de dívidas e para a expansão dos negócios de fibra. 2021, portanto, se inicia como um ano diferente, porque a empresa já vai começar a ficar bem estruturada financeiramente e agora vai passar a focar em seus ativos de fibra ótica, que será o seu principal e mais rentável negócio. Não o único, é um dos negócios, mas a gente já falou aqui que a gente tem um marketplace, que a gente não sabe ainda que potencial terá ele, mas basta olhar para o varejo que a gente entende qual é o potencial de um marketplace, né? Tem a questão dos serviços bancários, falamos no vídeo de ontem, né? Que a Vivo está desenvolvendo serviços bancários, a TIM, a Claro
E a Oi também está estudando essa questão de criação de conta digital, de empréstimos, de pagamentos. Isso tudo vai gerar também um upgrade de faturamento para a empresa. Quanto a isso? Ninguém sabe ainda, ninguém sabe. Mas o que se sabe é que essa área financeira tem um grande potencial, isso já se sabe. Assim como o Marketplace tem um grande potencial. E tem a Oi Soluções, que está dentro da Oi Cliente, que esse ano já fatura 1 bilhão. Vale dizer também que dentro da Oi Cliente você tem a área de atendimento a grandes e médias empresas que já fatura 5 bilhões. Né? Então há toda uma questão aí de agregação de valor nesse negócio da Oi, que eu não posso ficar apenas dizendo que a fibra é o grande negócio. É um negócio importante, é o principal negócio, não é o único. Existem outros negócios sendo ainda formatados, revisados, reestruturados e que talvez ao longo do tempo possam até crescer mais do que o negócio fibra. Por que não? É uma possibilidade. Essas possibilidades existem. Então, aí eles falam aqui da questão do desconto da Anatel, que vai ter o desconto aí de 50%, só que agora com a lei de falência, né, vai subir para 70% o desconto da dívida com a Anatel, a dívida com os bancos, redução de 55%, e tudo isso acaba movimentando, vamos dizer assim, a estrutura financeira, a estrutura empresarial e melhora a visão de futuro da empresa. Aí eles colocam foco na fibra ótica em 2021. Com base nesse ativo tão importante, os investidores estão ansiosos pelo próximo capítulo da empresa, que trata exatamente da venda de uma parte da Infraco, a empresa de fibra ótica da Oi. Diferente de como aconteceu com os outros leilões, nos quais a empresa se desfez de 100% dos ativos, a Oi vai manter uma fatia da Infraco. Né? O que ela está colocando à venda são 51%, até 51% das ações ordinárias. De acordo com o plano de reestruturação, a operadora poderá vender 51%, ficará com 49%, o comprador terá que pagar no mínimo 6,5 bilhões, assumiu a quitação de dívidas no valor de 2,4 bilhões e investir 5 bilhões na empresa. Então a gente está falando aí em 6,5, 2,4 mais 5. Estamos falando aí no mínimo de 8,9, 13,9, 14 bilhões no mínimo de aporte nessa empresa aí, Infraco. Isso vai dar uma dimensão de valor à Infraco, que a gente vem falando aqui já há algum tempo, que ela vai estar dimensionada enquanto valor em torno de 20 a 30 bilhões. Eu calculo que ela esteja mais próxima dos 30 bilhões. Então, isso muda a própria estrutura do balanço da empresa, porque ela vai ter dentro dela um ativo de 30 bilhões. Mas está vendendo uma parte. Sim, mas essa parte entra como capital, entendeu? Entra como dinheiro. E o restante entra como um ativo que vai estar sendo consolidado no seu balanço patrimonial. Então, de qualquer forma, essa musculatura de 30 bilhões vai aparecer dentro da estrutura de balanço da empresa, da Oi. Aí eles continuam. A fibra tem atraído vários interessados. Existe aí, segundo o site de notícias Neofeed, entre os principais interessados tem a Highline, existe o BTG Pactual e a empresa de energia Enel, que controla a Ufinet, que é uma empresa de telecomunicações lá na Itália. O ponto principal da Oi é a fibra ótica. No leilão de fibra é importante saber que percentual será vendido, para quem será vendido, entender quem irá fazer essa parceria na Infraco. Em 2021, o foco dos investidores deve ser os assuntos que envolvam a questão da rede de fibra, né? E eles terminam dizendo que para os investidores de Oi, eu diria que eles devem acompanhar esse tema da fibra e algumas métricas da Oi, por exemplo, o número de casas conectadas, casas passadas, observar se esse número se comporta como previsto pela companhia, se está acima, se está abaixo, enfim. Então, veja, qual a previsão
para o ano que vem em termos de clientes conectados em fibra. A gente está encerrando esse ano em torno de 2 milhões e 100 e a previsão para os próximos 12 meses é chegar a 4 milhões. Tá? Então essa é a previsão para o fim de 2021. E vamos aguardar o leilão da Infraco. Essa é a grande expectativa, né? Então a gente tem que estar esperando aí agora essa fase. Provavelmente no final de janeiro a gente vai ter a definição de uma proposta vinculante. Estão falando, o próprio vice-presidente da Oi falou numa data de 22 de janeiro, como uma data para anunciar uma proposta vinculante, certo? Então vamos aguardar. Outra notícia que saiu também nessa Suno Notícias é que eles dizem o seguinte: a implementação do 5G no Brasil não será realizada sem a utilização de uma parte significativa da estrutura de fibra da Oi. O Rodrigo Abreu, num evento recente, ele disse o seguinte: não vai haver 5G no Brasil sem a infraestrutura da Oi. Ele foi categórico quando ele afirmou isso. Né? Não vai haver 5G no Brasil sem a utilização da infraestrutura da Oi. E eles estão aqui na Suno Notícias falando a mesma coisa. Né? A implantação do 5G não será realizada sem a utilização de uma parte significativa da estrutura de fibra da Oi. A afirmação, eles fazem menção inclusive a esse evento que aconteceu no dia 13 de dezembro, uma teleconferência que o Rodrigo Abreu fez, e que ele citou essa visão dele. Né? É válido lembrar que o leilão da nova tecnologia estava marcado para março, depois foi adiado e deve acontecer no segundo semestre de 2021. Essa é a expectativa. Aí temos aquelas questões ideológicas que a gente vai falar ainda um pouquinho hoje. Então, essa é a notícia sobre Infraco, sobre Oi, essas notícias que eu vi em alguns sites aí que eu queria compartilhar com vocês. O leilão 5G, essa é uma outra matéria da Telesíntese, eles destacaram o seguinte: o leilão 5G será decisivo para a retomada dos fornecedores de infraestrutura em 2021. A expectativa dos fabricantes é crescer 10% em 2021 com aumento de vendas em função da demanda por equipamentos para redes de 5G. Então isso vai movimentar a economia. Né? A retração nos últimos anos se deveu a menores investimentos por parte das operadoras locais. As teles vão terminar 2020 com uma retração de 10% nos investimentos. Em compensação, a expectativa é de crescimento dos negócios com a chegada do 5G. Né? Nós prevemos que algum faturamento em 5G, o leilão, se acontecer no segundo semestre, os investimentos vão estar sendo programados para início de 2022. Né? Muito bem, essas são notícias importantes e aí eu complemento esse nosso giro de notícias, esse nosso resumo de domingo, com a aprovação da Lei de Falências. Né? Então saiu hoje na Agência Brasil, hoje não, no dia 24 de dezembro, à noite. Bolsonaro sanciona a nova Lei de Falências. Então o presidente Jair Bolsonaro sancionou com alguns vetos a nova Lei de Falências, aprovada pela Câmara de Deputados e pelo Senado em novembro. Ele vetou basicamente o trecho que permitia a suspensão de execução de dívidas trabalhistas. A nova lei, aí vem falando sobre a nova lei de falências, mas o que é importante aqui a gente destacar é que essa nova lei de falências agora promulgada, ela permite que a Oi volte a conversar com a Advocacia Geral da União e com a Anatel para ampliar aquele desconto de 50% sobre suas dívidas com a Anatel e passar para 70%. Que é isso que a lei permite. Então isso é um ganho de caixa para a Oi, porque ela vai deixar de desembolsar uma parte de dinheiro por conta desse aumento do desconto de 50% para 70%. Isso é efetivo e com certeza nas próximas semanas a gente já vai ouvir notícias sobre esse assunto.
Existe aí uma dúvida sobre o leilão de 5G, eu queria deixar isso claro para vocês. A Câmara de Deputados criou uma comissão para discutir o assunto, implantação de 5G no Brasil. O Senado fez a mesma coisa. E por que que Câmara e Senado estão fazendo isso? Porque o governo federal já sinalizou que tem uma ideia de argumentar segurança nacional como a justificativa para barrar a fornecedora chinesa de tecnologia de 5G, que é a Huawei, certo? E isso está já meio que declarado, entendeu? Isso já está meio que declarado. Não é surpresa nenhuma esse posicionamento que o governo federal pretende formalizar. Ele não formalizou, mas pretende. Há discussões internamente do governo sobre esse assunto. Isso é fato. Se isso acontecer, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é que, se isso acontecer, as empresas de telecomunicações podem recorrer judicialmente. A Huawei, a empresa chinesa, pode recorrer judicialmente. O próprio Congresso, deputados, senadores, podem levar o assunto ao Supremo Tribunal Federal. Esse assunto no Supremo, diante da afirmação do governo que envolve segurança nacional, provavelmente vai demandar a realização de audiências públicas. O Supremo Tribunal vai querer ouvir as empresas de telecom, vai querer ouvir especialistas da área de segurança, na área de tecnologia, vai querer ouvir pessoas das Forças Armadas para falar sobre esse assunto, alguém do governo para se posicionar sobre esse assunto, do Ministério das Comunicações. E aí isso vai fazer com que um leilão que está programado para o segundo semestre não aconteça. Aí a coisa vai virar para o primeiro semestre de 2022. Então vamos acompanhar, porque eu acredito hoje que esse é o cenário, né, de uma possível judicialização desse assunto e aí adiar o leilão para 2022. Isso impacta as ações da Oi? Não, de forma alguma. Isso não é algo que vai impactar as ações da Oi. As ações da Oi elas estão com outra agenda para nortear sua valorização. O 5G vai agregar valor, mas ele não impacta na trajetória de valor da empresa, certo? Bom, esse era o nosso resumo de domingo. Fique com Deus, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos vemos ao longo dessa semana. Um abraço, tchau.